Numa entrevista à Folha de São Paulo, Thiago Fragoso disse, abre aspas, não pode mais ter homem hétero nas novelas, fecha aspas. Ele chegou a dizer que numa série ou numa novela, ou chamam ele, ou o Jonas Bloch, ou o Erson Capri, ou o André Luiz Frambach, que ele se referiu por o namorado da Larissa Manoela. E deu a entender que é porque todos eles, os quatro, são loiros de olhos azuis. Bom, realmente o audiovisual vem promovendo mais diversidade em suas produções e isso é coisa recente. Mesmo assim, as pessoas brancas ainda são maioria na maioria das produções. Num primeiro momento, eu entendo que se a pessoa que está no topo da pirâmide social não olha para baixo, só olha para os lados, lembrem-se, num primeiro momento, porque eu já vou chegar num outro lugar, ela vai constatar assim, chamavam esse galerão todo, agora só estão chamando 99% dessa galera. Pra onde tá indo esse 1%? Perdemos oportunidades. E aí, se ela olha para baixo da pirâmide social, ela vê um monte de gente de vários grupos minorizados repartindo esse 1%. Então, abaixo dessa pessoa fica muita gente ainda do lado de fora e quem entra, na maioria das vezes, só consegue chegar num lugar que ainda assim é muito distante de onde ele chegou. Deixa eu dar dois exemplos rápidos. O Babu viveu Tim Maia num filme sobre o Tim Maia, ou seja, ele foi o protagonista. E mesmo assim, ele precisou entrar no Big Brother para dar uma guinada na carreira dele porque ele não tinha dinheiro e 5 mil seguidores apenas numa rede social. O William Nascimento viveu o Anderson Silva na série sobre o Anderson Silva, ou seja, ele foi o protagonista. E ele não tá rico e só tem 8.900 seguidores numa rede social. O Thiago Fragoso, que tá reclamando, eu acho que nunca viveu um protagonista, mas é um cara rico, tem 2.300.000 seguidores numa rede social e no momento ele está trabalhando, ensaiando uma peça com Antônio Fagundes, que é um dos maiores atores do Brasil. Gente, ele tá reclamando de boca cheia. Isso, pra mim, se chama medo de perder privilégios. E só pra fechar aquilo que eu falei lá no início, que num primeiro momento, pessoas como ele podem achar que estão perdendo espaço, o IDBR já tem um tempo publicou um estudo sobre diversidade nas empresas que dizia que as empresas que trabalham a diversidade acabam tendo uma cultura de inovação 600% maior do que as que não trabalham diversidade ou possuem um baixo grau de diversidade. Baixo grau de diversidade, no caso, é aquela empresa que tem o preto único. Bom, e ainda nesse estudo dizia que a diversidade aumenta em até 15% a lucratividade de um negócio. E se a lucratividade do negócio aumenta, o negócio cresce e, consequentemente, o quadro funcional acompanha esse crescimento. E assim surgem mais vagas para pessoas como o Thiago Fragoso. Então ele tá reclamando sem base alguma. Eu acho que ele tá reclamando porque ele não tá gostando de ver a diversidade na tela. Ele não deve estar gostando de ver nas produções do audiovisual o Brasil tal qual ele é. E isso é muito triste. Até ontem, se você me perguntasse sobre o Thiago, eu ia falar, é um cara incrível. Mas aí, depois dessa fala, eu tô revendo o meu pensamento sobre ele. Porque a gente reclama de falta de oportunidade. Eu sou um roteirista que tem prêmio Shell e não tô rico como o Thiago Fragoso. Eu não tenho 1/10 das oportunidades que ele tem. E eu não fico lamentando nas minhas redes sociais, nem em entrevista. E sabe por quê? Se eu faço isso, pessoas que se parecem com o Thiago Fragoso vão me chamar de mimimizento. Ai, neguinho, corre atrás que você consegue! Isso me bloqueia de falar aqui sobre as minhas necessidades e sobre as faltas de oportunidade que me acometem. Mas ele é um homem branco, cis hétero, louro, dos olhos azuis e pode falar isso de boa no maior jornal do Brasil, que ele não vai ser chamado de mimimizento, muita gente vai concordar com ele e ele vai continuar tendo oportunidades. De repente, depois dessa entrevista, mais oportunidades ainda. Que louco isso.